Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar a doutora Juliana Pereira de Quadros, professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Então, fique ligado, se ligue no canal Abeco Consciência. Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência, estamos de volta agora com a professora Juliana Quadros. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, boa noite. Posso falhar? Pode, bom dia, boa tarde, boa noite, não tem problema. O programa da Abeco, ele é transmitido todas as terças e sextas a partir das 19 horas, né? Então, nosso público aqui já está mais acostumado com o canal, já sabe, né? Mas muitas vezes a gente grava os programas em diferentes horários, né? E ficamos sempre aqui no chat ao vivo, discutindo, conversando, dando risada, né? Interagindo, que é um momento muito bacana de confraternização dentro da proposta da Abeco Consciência. Então, Juliana, para iniciarmos nosso bate-papo aqui, vou pedir para que você fale um pouco sobre você, sobre sua carreira. Ok, então boa noite, pessoal. Bom, como o Ricardo me apresentou, né, meu nome é Juliana Quadros, eu sou oceanógrafa, me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, me formei lá em 2004, depois eu fiz pós-graduação, mestrado e doutorado no Instituto Oceanográfico da USP, e hoje, atualmente, desde 2018, eu estou atuando como docente aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, no Centro de Formação em Ciências Ambientais, especialmente no curso de Oceanologia, no qual eu estou como coordenadora, no final de gestão, e também atuo nos cursos de Ciências Biológicas e no Bacharelado Interdisciplinar em Ciências. E além desses 3 cursos, aqui no centro a gente tem também o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e também um programa de pós-graduação em Ciências da Natureza e suas tecnologias, e tecnologias ambientais. Bacana, Juliana. Tu foi bem rápido, inclusive, na tua apresentação, o memorial estava decorado, né? Mas, assim, quero lembrar que a Juliana faz parte da nossa comissão organizadora do 18º Congresso da Abequa, que será aí, né, junto de vocês, em Porto Seguro, na UFSB, uma parceria muito importante entre a Abequa, a UFBA e a UFSB. Né? Então, a gente já aproveita, né, convida todos, né, a ficar ligado nas informações do nosso canal para saber mais, assim que forem disponibilizando as informações sobre o 18º Congresso, a gente ficar sabendo. Né? Quando eu brinquei que você foi um pouco rápida, é porque normalmente a gente, né, fala, foi doutorado e tal, mas eu vou aproveitar e vou te fazer uma segunda pergunta, então. Lembrando um pouco dessa sua história, Juliana, e também com o objetivo da curadoria da memória científica, ou seja, lembrarmos daquelas pessoas que foram importantes ao longo da nossa trajetória, eu queria que você destacasse alguns professores, pesquisadores, pessoas que influenciaram sua carreira de maneira positiva. Certo. Bom, então acho que assim, as primeiras pessoas, né, que me influenciaram, e aí sem cair no clichê, né, me influenciaram na vida, assim, e tudo, mas inclusive cientificamente, foram os meus pais, né, a minha mãe, Dona Vera Lúcia, e meu pai, já falecido, Moisés.
Eu falo isso por quê? Porque eles são da mesma área de formação, eles são da área das ciências sociais, ciências humanas, né? E a gente sempre teve muitas conversas, né, sobre tudo, né, em casa. E eu acho que essa formação que eu tive dentro de casa, uma base muito forte, né, das ciências humanas, por conta da formação deles, foi muito importante para a minha formação também. Embora eu tenha escolhido seguir uma área completamente diferente, eu fui para as ciências naturais, né, para a oceanografia, mais especialmente, né. Mas eu acho que todo esse conhecimento que eles me passaram, né, e que eu não quis me aprofundar profissionalmente, né, é muito importante, inclusive, para a minha atuação em ciências hoje e para a minha formação como cidadã, né, como pessoa, como indivíduo, né. Me ajuda muito, né, quando eu penso nas questões ambientais hoje em dia, me ajuda muito ter tido essas informações, né, ou pelo menos saber onde buscar algumas informações a respeito, né, porque embora a gente tenha vindo de um aprendizado científico onde a gente segmenta, né, muito as coisas, né, até para entendê-las em maior profundidade, é necessário, né, entender tudo isso integrado, né, no todo. E hoje em dia, né, nessa vida em sociedade, nessa sociedade moderna que a gente vive hoje, mais ainda. Então, eu considero que eles dois foram muito importantes, então, para minha formação. Depois, já entrando mais especificamente, né, no que você falou, e aí detalhando um pouco mais a minha apresentação, eu entrei no curso de oceanografia, né, muito empolgada, sempre quis saber muito sobre a natureza, né, sempre gostei muito de mar, né, do contato com o mar. Morei parte da minha vida, né, eu sou gaúcha, é bom falar isso, sou gaúcha, passei a minha infância, boa parte da minha infância em Porto Alegre, onde eu nasci. Depois fui morar em Brasília, morei alguns 3 a 4 anos em Brasília. Depois a gente foi morar em Maceió, por opção dos meus pais. E fiquei lá boa parte, né, no final da minha infância, adolescência, tudo isso foi lá, embora tivemos alguns retornos a Brasília, né, um ano em Brasília, depois voltamos para Maceió, depois de novo. Ficamos assim durante um tempo. E depois, então, em Maceió, eu tive muito contato, né, com natureza, com uma vida, embora eu morasse na capital, né, mas uma vida, a Maceió do final da década de 80, década de 90, né, bem diferente do que é hoje, e eu tive muito esse contato, né, tinha muita liberdade de andar na rua, andar de bicicleta, né, viver a natureza, ia muito à praia, comecei a surfar, e tudo isso foi me dando muita curiosidade, né, a respeito do mar. E aí me interessei em estudar oceanografia. E aí fui para o Rio de Janeiro fazer a minha graduação lá. E lá eu tive várias experiências assim que foram determinantes para eu seguir o caminho que eu segui, né? Então eu me envolvi com várias áreas da oceanografia, em termos de estagiar, né, passar algum tempo em alguns laboratórios, trabalhei com um laboratório de aquicultura. Depois comecei a gostar muito das aulas de geologia, do básico, né, comecei a me interessar por essa área. Aí tive uma oportunidade de estágio no laboratório de paleontologia com o professor Francisco Figueiredo e a professora Valéria Galo. Foi muito importante para a minha formação. Então, foi a primeira vez que eu sentei ali para escrever um resumo de congresso, sabe? E ver a dinâmica deles, né, trabalhando, fazendo também. Então, até hoje eu lembro, né, dessa primeira vez, do que eles falavam que era importante ter no resumo, né, tudo isso. A rotina de laboratório, que para mim, né, a rotina ali foi bastante exaustiva. Eu falei assim, acho que eu quero trabalhar com gel, já tinha esse interesse pela paleontologia, né, mas eu falei, mas acho que não é exatamente isso, né, aquela rotina ali do laboratório, ali a gente trabalhava com paleoictiologia, tinha que fazer... limpar, né, os fósseis, fazer o desenho daquelas estruturas, e isso não funcionou para mim, sabe? Não era exatamente, eu entendi que não era exatamente aquela parte da paleonto que eu queria me dedicar. E aí acho que fiquei em torno de um ano lá, e aí me bateu aquela coisa, acho que eu estou me afastando muito da oceanografia, estou trabalhando com geologia, com paleontologia, e
eu preciso estudar muito biologia para entender as estruturas que eu vou observar aqui, né, nessa estrutura fóssil, para poder desenhar. E eu estava assim, a oceanografia eu não via muito, né, a não ser nas aulas. Aí eu falei, não, preciso voltar para a oceanografia. E aí fui trabalhar com poluição marinha, né? E aí fui trabalhar no laboratório com o professor Marcos Antônio Fernandes, que esse daí, para mim, é assim, o meu grande mestre científico, sem dúvida alguma, né, dentro da área, assim, não só da oceanografia, né, mas da área acadêmica, né, certamente foi o Marcos Fernandes, mais conhecido como Halley. Para mim, ele é, me desculpem todos os outros, mas ele é o maior oceanógrafo do Brasil, na minha humilde opinião. Eu aprendi muito com ele sobre tudo, especialmente, óbvio, oceanografia química, né, nas aulas especialmente, né, não só no contato ali do laboratório, mas ele me ensinou tudo, assim, sabe? Tudo, assim, que até hoje eu uso, sabe? Uso para mim mesmo, quando eu estou sozinho, né, ali quando eu preciso escrever, quando eu preciso pensar, elaborar alguma coisa, assim, científica. Ele certamente foi o mais importante. E me doeu muito no final da graduação ter que abandonar essa área, né? E até o futuro promissor que eu teria se continuasse ali seguindo essa área, fazendo uma pós-graduação ainda, né? Que ele também acho que tinha essa expectativa e tudo. E para mim foi um momento muito difícil, mas foi um momento crucial também, né? Porque, beleza, eu voltei para a oceanografia, fiquei mais próximo da oceanografia, mas eu queria outra coisa, né? Eu não queria ficar só ali nessa questão do hoje, da poluição que está acontecendo agora e tudo, que é extremamente importante, mas naquele momento eu não queria. Por quê? Porque essa parte do paleo, essa pequena, esse prefixo aí, paleo, ele sempre me instigou. Eu sempre gostei disso, né? E no final da graduação, eu conheci a paleoceanografia, primeiramente num curso do professor Mark Maslin, do University College of London, que veio a convite da professora Cláudia Vilela, na UFRJ, e eu vi no mural da UERJ, lá tinha esse anúncio desse curso, que era com Introduction to Paleoceanography, algo assim. E eu falei, vou fazer. Uma colega até me mostrou, Hati, e a gente e fomos nós duas, passamos uma semana na UFRJ, faltando aula na UERJ, indo para lá. E acompanhando o curso, tivemos aula prática, né, de laboratório, vimos alguns micro-organismos foraminíferos especialmente, mas vimos alguns outros, não me recordo agora exatamente o que era tudo muito novo para mim. E eu tive um grande problema, eu tinha limitação do inglês. Eu lia em inglês, assim, né, basicamente, mas entender inglês, né, não tinha. E o curso foi todo em inglês. Então, eu aproveitei, em termos de conteúdo, muito pouco, porque eu tinha essa limitação. Mas, claro, que dava para entender alguma coisa. E a coisa que mais me chamou a atenção, e eu lembro depois desse curso, que ficou na minha cabeça, né, quando eu pensava em paleoceanografia, era aqueles pamplotes, né, vários gráficos de parâmetros distintos, e que eu entendia, né, do pouco que eu captei do curso, que em alguns momentos, né, esses sinais todos, esses parâmetros todos davam indicadores, né, confiáveis, né, mais robustos, mais precisos, de que alguma coisa tinha acontecido no passado, né. E aí isso daí me instigou, falei, nossa, isso daí é muito legal, e desde então foi o que eu quis fazer. Então isso daí me incentivou a começar a estudar inglês. Desde então eu entrei no curso, eu já tinha feito várias vezes cursinho, mas nunca tinha me dedicado assim para concluir tudo. E aí foi quando eu decidi fazer, porque eu vi que eu também podia ficar para trás em outros aspectos, né? Então corri atrás do inglês e botei na minha cabeça que eu queria fazer paleoceanografia, né? Depois fiz um curso numa semana de oceanografia com o professor Michel Marrix, de introdução também à paleoceanografia, numa semana nacional de oceanografia lá no Cassino. E aí, desde então, eu falei, Michel Marrix é o cara aqui, né, que tem aqui no Brasil, né, que fala desse assunto, né. E aí, fui atrás do Michel, né, procurei, entrei em contato por e-mail, né, falei que queria fazer, ele me convidou, fui lá no IO, me apresentou todos os professores do IO, e, por acaso, nesse dia que eu fui lá, fazia pouco tempo que o Felipe Toledo tinha chegado no Instituto Oceanográfico.
E aí, né, o Michel falou assim, vou te apresentar também, tem 2 professores que, falou até do casal, né, do professor Felipe, da professora Karen, mas na época a Karen nem era professora ainda no IO, né, era só o Felipe. E aí ele me levou à sala do Felipe, apresentou e tudo, e aí a Karen, nesse momento, quando eu cheguei lá, o Felipe não estava na sala, só a Karen, e a Karen falou, senta aí que eu vou te apresentar, e me apresentou toda a tese de doutorado dela, botou o PowerPoint, apresentou tudo, ou seja, explicando com todo detalhe ali para mim, né, eu falei, nossa, que legal, é isso que eu quero fazer. Depois o Felipe chegou, aí ele fez o mesmo, me apresentou o doutorado dele, e aí eu me interessei, falei, quero fazer mestrado com vocês e tudo. E aí começou, né? Então, também o Michel foi muito importante, né, por ter me apresentado também, né, ao Felipe e à Karen, que acabaram sendo os meus orientadores, né, no mestrado, no doutorado. Depois trabalhei com eles também no laboratório de paleoceanografia do Atlântico Sul por alguns anos, né, como pesquisadora. Também foi uma experiência muito importante, né. Deixa eu ver quem mais que eu posso falar. Eu acho que depois também teve conheci 2 professores que eu, assim, dentro da área que eu escolhi na paleoceanografia, né, eu acabei trabalho com paleoceanografia utilizando principalmente como indicador, né, os cocolitoforídeos, né, ou nanofósseis calcários, né, componentes do nanoplâncton. E através, né, tanto na pós-graduação ou depois atuando no laboratório lá no Instituto Oceanográfico, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Mário Caixão, que já veio aqui, né, no ABE com a Consciência, e também o professor José Abel Flores, né, da Universidade de Salamanca. Eles trabalham, né, com nanofósseis, cocolitoforídeos, e foi muito importante também os 2, né, foram muito importantes também na minha formação específica, né, nessa área. Bacana. Certamente, eu acho que eu talvez esteja esquecendo, certamente, mas alguns professores. Mas esse não é o intuito, né? Não é o intuito de falarmos de todos. Outra coisa também, só para eu não deixar de esquecer aqui, a professora Josefa Varela Guerra e o professor Antônio Tadeu, da UERJ, também foram muito importantes, porque são da área geológica, porque eu tive aula de oceanografia geológica, e foram também muito importantes para eu ter seguido esse caminho também. Não posso deixar de esquecer, ontem eu estava até lembrando, professor Luiz Guilherme, da Geologia da UERJ, no básico, e o professor Antônio Carlos Sequeira, que foi meu professor de paleontologia na UERJ, que, nossa, amo ele. Então... aí não poderia esquecer jamais. Ótimo. E aqueles que não foram citados, não fique triste, porque acontece, né? Mas é muito massa essa sua visão, né, que você deu aí agora. Sim, você deu uma contextualizada muito interessante sobre a tua trajetória e citando esses nomes importantes da ciência. E depois você falou, né, que você ficou um tempo no laboratório lá do LAPAS, como pesquisadora, como técnica também. Então, depois eu vou te questionar um pouco sobre a importância dessas bolsas de fixação, porque normalmente a gente pensa, pesquisa, é mestrado e doutorado, então tem bolsas para mestrado, tem bolsas para doutorado, mas existem tempos ou lacunas que não são preenchidas exatamente com o mestrado ou com o doutorado. Sei disso, eu também fui técnico de laboratório, do Laboratório de Micropaleontologia, lá da Universidade de Brasília, e é muito importante essas bolsas técnicas de fixação, que permite que você trabalhe, receba, mas também continue aprendendo e desenvolvendo a tua carreira, né? Então, é importante que tenham esses subsídios que fomentem o pesquisador mesmo, né? Ou o futuro pesquisador, ou o amadurecimento do pesquisador, né? Porque o pesquisador, como você descreveu lá na infância, você já era
você já pesquisava, né? Então, o desenvolvimento do pesquisador talvez seja a palavra, o amadurecimento talvez sejam duas palavras mais apropriadas. Hoje em dia, Juliana, além de professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, quais são as suas principais áreas de atuação? Ok. Então, aqui na Universidade do Sul da Bahia, eu atuo como docente, como eu já falei, né, nesses cursos. Eu atuo também com pesquisa, extensão e também a parte de gestão acadêmica, né? Então, começando pela administrativa, que é mais rápida, eu estou terminando a minha gestão na coordenação do curso de Oceanologia, aqui na UFSB, e estou, desde o ano passado, como vice-decana do Centro de Formação de Ciências Ambientais. Essas duas funções são extremamente importantes, né? Um para a gestão do curso, outro para a gestão do centro, né? Mas, assim, é uma carga de burocracia, né? Muito, muito maior, de leitura de normativas. A gente aqui, então, que é uma universidade nova, nossa universidade tem 8 anos, né? Muita coisa ainda está sendo implementada, né? Então, precisa se desenvolver políticas, né, em diversas áreas, e isso implica em discussão, né, em diversos setores da universidade e outras unidades acadêmicas, né? Então, é uma carga de trabalho que toma bastante tempo, né? Mas é extremamente importante. Nós que somos uma universidade nova, né, precisamos disso. A universidade aqui também tem uma proposta um pouco diferente das universidades tradicionais, né? Então, os docentes aqui, eles atuam em diversos setores, né, em diversas funções, em que em outras universidades teriam servidores técnicos para essa função. Mas é uma proposta nova, né? Então, como tudo que é novo, né, é um desafio. E eu tenho aprendido muito, né? Acredito, então, faço de muito boa vontade assim, as coisas, tenho aprendido e espero que daqui a alguns anos, olhando para trás, né, eu possa realmente ter essa constatação de que valeu a pena, né, essa dedicação, né, nesse momento aqui. Eu já estou há 2 anos na gestão do curso, né? Estou agora 1 ano e pouco acompanhando o professor Fabrício aqui na gestão do centro, e tem sido de muito aprendizado. Em compensação, isso reflete, né, um pouco que eu fico com menos tempo para me dedicar a outros projetos, né, outras coisas pessoais que eu tenho, né, vontade. Em compensação, eu tenho o costume de fazer bastante coisa ao mesmo tempo, assim, e às vezes até funciona para mim gerenciar várias coisas, embora às vezes, em alguns momentos a gente fique sobrecarregada, e isso é algo que eu tenho também o cuidado de também não exagerar, né, não fazer coisa demais, porque a gente tem que, né, tem família, né, tem 2 filhas, então preciso de tempo, né, para outras coisas além da parte profissional. Mas, em termos de pesquisa, aqui na universidade eu estou envolvida com alguns projetos de pesquisa, uns em que eu coordeno e outros em que eu participo, né? A gente tem aqui um grupo de docentes que atua em conjunto, né, em muita coisa, então isso está sendo muito, muito legal, né? Então a gente consegue perceber no projeto do outro, né, onde aquilo pode contribuir para o seu projeto, então dá para fazer bastante parceria, isso tem funcionado bastante aqui. Desde que eu cheguei aqui, eu entrei aqui no início de outubro de 2018, e já em novembro a gente já começou a fazer trabalho de campo aqui de um projeto de morfodinâmica, né, caracterização morfodinâmica das praias aqui de Porto Seguro e adjacências. Então a gente começou com 18 pontos, desde Arraial da Ajuda até Santa Cruz Cabralha. E começou já isso em novembro de 2018, a gente conseguiu completar um monitoramento inteiro, né, de 1 ano, e estávamos já iniciando, né, fazendo um segundo, quando entrou a pandemia, a gente teve que parar, a gente já estava, em função da análise dos dados, né, do primeiro monitoramento, a gente já estava pensando em algumas estratégias, talvez, para modificar o segundo, e aí acabamos suspendendo, porque aí a gente ficou com... A equipe teve muito desfalque, né, porque muitos alunos voltaram para suas casas, né, e aí a equipe diminuiu bastante, e foi impossível, né, fazer qualquer trabalho no ano passado.
Agora, esse ano, a gente está retomando, já vamos para o terceiro mês, retomando os trabalhos de campo. E então esse projeto de morfodinâmica tem funcionado bastante. Já temos alunos de iniciação científica, tem uma aluna concluindo um trabalho de conclusão de curso aqui no curso de oceanologia com dados desse projeto. Já apresentamos em congresso e tudo, e estamos desenvolvendo já com esses porque a gente ainda não analisou todos os dados mesmo desse primeiro monitoramento, porque a gente tem uma deficiência de infraestrutura aqui, então, no laboratório. Então, por exemplo, as análises sedimentológicas, granulométricas, ainda não puderam ser feitas, porque a gente ainda não tem todos os equipamentos aqui necessários. Então, a gente tem usado, né, para concluir o trabalho dessa aluna, a gente está com uma parceria com o Instituto Federal Baiano, aqui na unidade de Porto Seguro. Eles receberam, durante a pandemia, né, um agitador de peneiras, jogo de peneiras e tudo, então a aluna conseguiu processar parte das amostras lá. Mas a gente está com essa dificuldade. Todos os laboratórios estão com limitação, né? Então isso acarretou num atraso. Esse projeto, ele participa dele eu e mais 2 colegas, o professor Elfani Reis, aqui da parte de geoprocessamento. Ele trabalha mais com a parte de evolução da linha de costa através de geoprocessamento, né, imagem de satélite, e a professora Tatiana Pinheiro Dadalto, né, que estava aqui com a gente como professora substituta à época do início do projeto, e agora, recentemente, pouco mais de um mês, né, voltou a integrar o nosso grupo agora como efetiva, e também participa, né, desse projeto com a gente. Eu tenho um projeto também aqui que a gente está analisando junto com umas amostras cedidas, né, com uma parceria do professor Caio e com o projeto Coral Vivo, umas amostras de armadilha de sedimento, aqui para a gente avaliar a sedimentação biogênica aqui nos recifes aqui da região, Recife Fora, Recife Mucugê, Araripe. O professor Caio Turbay, aqui que trabalha comigo aqui, ele fez um estudo de proveniência, né, da parte terrígena, e eu estou agora como aluna iniciando agora um trabalho de final de curso também com esse material. Tem amostra de superfície também, tudo, então a gente está, em termos de pesquisa, os projetos que eu estou mais engajada são esses. A gente teve um projeto também de monitoramento das manchas de óleo, junto com o professor Igor, aqui, que eu participei também, principalmente na parte das praias, né, porque a gente já fazia o monitoramento, tudo acompanhado. E em termos de pesquisa, é isso. Tem um outro projeto também, que é junto com outras universidades, lá com o Instituto Oceanográfico também, mas por enquanto ainda não tem atividades ainda práticas por conta da pandemia, que acabou atrasando, saída de cruzeiro, tudo isso. E na parte de extensão também, eu tenho atuado aqui desde que eu entrei, tem alguns projetos de extensão, um é de divulgação científica, né, que a gente divulga as atividades do campus aqui, né, que a nossa universidade tem campus aqui em Porto Seguro, na cidade de Itabuna, na cidade de Teixeira de Freitas. Então, nesse projeto de extensão, eu atuo só no campus aqui de Porto Seguro mesmo. A gente divulga as ações de ensino, pesquisa e extensão de todas as áreas, né, não se limita à área de ciências ambientais. E ele é um projeto que, assim, tomou bastante tempo, porque ele é um quadro semanal numa rádio popular aqui da cidade, e essa questão de elaborar pauta, né, fazer entrevistas, né, buscar os convidados, toma bastante tempo, né, o quadro ele é ao vivo, né, então toda semana tem que ter material ali, mas é muito bom, né, é legal você ouvir, né, perceber as pessoas comentando também sobre a universidade, que ouviram na rádio e tudo. E também tem agora mais uns projetos de extensão menor, coleção sedimentológica, coleção didática de areias, kit pedagógico para auxiliar o ensino público aqui. Uma série de iniciativas aí, um monte de ideia ainda para colocar em prática. Exatamente. Mas basicamente o que eu tenho atuado é isso daí que eu Exatamente. Falei. Um monte de ideias para colocarmos em prática, né? Então, é bom, é muito bom, e é bom também as pessoas saberem, né, que a gente passa muito tempo da nossa carreira fazendo isso, né, desenvolvendo ideias e auxiliando,
primeiro sendo auxiliado e depois auxiliando outras pessoas a desenvolverem as suas carreiras. Juliana, vocês têm aí, fugindo um pouquinho do script, né, mas vocês têm aí um desafio bem grande, né? Então, até onde eu sei, vocês são o curso de oceanografia, oceanologia, né, mais recente do Brasil, né? Então, vocês são aí o nosso caçula para aqueles da oceanografia. E o que é muito bacana, né? Então, nós temos 2 cursos de oceanografia na Bahia, o da UFBA, que já é bastante antigo e ainda galga seu espaço, e o da UFSB, que veio para preencher uma lacuna aí em termos territoriais gigantes, né? Porque quando a gente fala no mesmo estado, mas para eu sair de Salvador e chegar a Porto Seguro de carro são 11 horas. Então, é uma lacuna enorme, né? Então, nessa parte sul do nosso estado, da Bahia, ela é riquíssimo, né? Então, eu vejo o litoral sul da Bahia também como ele próprio um laboratório natural. Então, grandes barreiras de recife de coral, incluindo o Banco dos Abrolhos, praias arenosas, como você bem destacou aí e monitora, as falésias que não são comuns aqui mais para o litoral norte e que aí elas prosperam em abundância no perfil geológico, né? Então, assim, além dos rios, né, alguns rios importantes a partir do Jequitinhonha, né, para baixo. Então, e a biodiversidade marinha, costeira e a geodiversidade marinha e costeira que vocês vêm atuando num grupo aí que cada vez mais está sendo reforçado com a participação dos professores e a atuação e engajamento deles nas pesquisas, né? Então, esse é o primeiro destaque aí do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e sim, já os frutos a gente já começa a ver, né? Vocês já formaram um oceanógrafo, e fora os outros cursos que estão abrigados dentro do centro, né, de ciências ambientais, que também para essa região é fundamental você poder disponibilizar esse tipo de curso, esses cursos, e esse tipo de conhecimento, que de logo a gente vai falar da importância para a sociedade e para os gestores. Então, antes disso, eu vou tocar um pouco, se você quiser complementar, eu paro. Não, não, acho que você falou bem, é exatamente isso mesmo, né? É uma área muito rica aqui, né? O sul da Bahia como um todo, né? Nesse aspecto ambiental, né? Seja ele terrestre ou marinho, né? Tudo aqui é muito rico, né? A parte da Mata Atlântica também, né? Uma diversidade muito grande. A biodiversidade riquíssima, né? Exatamente, social também, né? Exatamente, várias comunidades tradicionais que a gente tem aqui, toda essa questão desse aspecto também histórico, né? Principalmente aqui em Porto Seguro, que ainda é muito forte, né? Essa presença de Portugal, né? Essa questão toda, né? Então, assim, tem muitos aspectos aqui, né? Assim, acho que é um lugar, né? Como, assim, que é muito bom para explorar a interdisciplinaridade, né? A integração entre todos esses assuntos, assim, né? Então, eu considero aqui a região assim, um laboratório vivo, né? Então, acho que a UFSB é muito importante ter vindo para cá, como você falou, trazer esses cursos e tudo, mas também é um desafio, né? Porque a gente precisa destrinchar, conhecer, né? Estudar tudo isso e ter essa oportunidade, né? De saber que aqui a gente tem isso, né? Tem um laboratório que está aqui ao nosso redor, o nosso campus, né? É um campus fantástico, né? Tem um jardim botânico, né? O campus é dentro de um jardim botânico. Os abequanos terão o prazer de conhecer, um campus ou revisitar
para aqueles que já conhecem, que o campus é realmente lindo, fantástico, e em breve estaremos todos juntos aí nesse espaço. Juliana, tem alguns aspectos tem alguns aspectos aí das suas áreas de concentração, das suas áreas de atuação, principalmente voltados à pesquisa, que você falou e que eu queria ouvir um pouco mais. Algumas vão ficar de fora, mas primeiro que eu queria destacar é que vocês têm atuado de uma maneira proativa, né, nessa avaliação do impacto das manchas de óleo na costa do descobrimento. Então, vocês estão aí concentrados principalmente num setor do litoral da Bahia, denominado Costa do Descobrimento, né? Você já tem alguns resultados, alguns objetivos que já foram alcançados, ou algo que seja relevante assim para que a gente pontue dentro do canal? Olha, aqui a gente teve assim alguns projetos, né? Não só o que eu atuei, né? Que foram nessa. Então, alguns, por exemplo, da parte de análises químicas, que foi coordenado aqui, né, pelo menos com o professor Silvio. Ele teve parceria com outras instituições também, que eu não vou me recordar agora. Com certeza o Instituto Oceanográfico, mas eu acredito que outras instituições também. E desse projeto dele, já saiu o resultado, sim, fizeram análise, coletaram, né, várias amostras de óleo que apareceram aqui na costa, em vários trechos da costa do Descobrimento, em alguns recifes também, se não me engano, quando apareceu, e já foi até publicado. Tá? Se não me engano, foi o primeiro artigo que saiu aqui do Brasil com resultados. Depois, a gente teve um outro projeto que eu participo, ele ainda está em andamento, né? Ele ainda tem algumas, foram várias frentes, né, de pesquisa, e tem algumas, principalmente as que monitoram os recifes, que ainda está atuando. Aqui na região, aqui bem em Porto Seguro mesmo, a gente não teve grandes manchas de óleo chegando aqui, né, na região aqui mais proximal. Então, eu que monitorei a parte das praias, né, a gente recebeu muitas, aquelas partículas já pequenininhas, já um pouco deterioradas, e quando vinha aquele óleo mais vivo, eram sempre pequenos fragmentos, né, aqui. Já mais um pouco mais para o sul, um pouco mais para o norte, já chegaram manchas maiores. Aqui exatamente não chegou. Uma das hipóteses que a gente tinha na época é que talvez parte do óleo estivesse ficando retido, né, em alguma dessas barreiras de recifes, né, de coral que a gente tem aqui. Foram feitos alguns mergulhos, pessoal principalmente da parte biológica, fizeram alguns mergulhos, né, algumas vezes, não me recordo agora qual foi a frequência, né, do monitoramento, e sempre que tinha também alguma notícia, né, de que tinha, eles iam lá, mas não foi constatado nada aqui na região, né. Mas, então, assim, quanto às praias, um problema que a gente teve aqui nas praias, principalmente as praias urbanas, é que logo cedo, por exemplo, aqui como tem muita barraca de praia, assim, tudo, né, o pessoal limpava muito a praia, né, então muita coisa se perdia nessa limpeza, para já botar as mesas, os guarda-sóis, né, e aí deixava aquele terreno ali já aparentemente limpo, né. Mas a gente monitorou na medida do possível, né, recentemente também, acho que uns um mês, 2 meses atrás, recebemos a notícia que estava chegando também umas manchas de óleo. Eu sei que o pessoal da química foi e coletou, não, certamente desses ainda não tem resultado, mas para ver se a origem é a mesma, né, daquele derrame de 2019, ou se é um outro óleo, né. Certo. E em relação às praias que vocês vêm monitorando, basicamente, qual é o monitoramento que vocês utilizam normalmente para o estudo das praias,
Lembrando que esse é um canal de divulgação científica, então nem todo mundo que assiste trabalha com essa questão de praias. E como que vocês, se vocês já têm assim uma visão mais mais simples da qualidade da praia, das praias, obviamente levando em consideração a sua visão oceanográfica, mas como que você analisa a qualidade dessas praias de Porto Seguro e quais seriam aí os principais problemas e desafios que vocês preveem para essa década, vamos colocar dessa forma, né? Então, certo. Bom, aqui o nosso monitoramento, né, a gente faz monitoramento, a caracterização morfodinâmica, né, das praias, falar do monitoramento que a gente tem concluído, né? E a gente fez monitoramento do perfil topográfico das praias, né? A gente fez, né, com baliza de Emery, né, o método mais tradicional. Como eu falei, a gente começou a fazer esse projeto um mês depois que eu tinha chegado aqui na universidade, então a gente não tinha nem projeto, na verdade, a gente começou a fazer os campos antes mesmo de submeter o projeto, né? A gente primeiro fez uns campos testes, né, e tudo, e aí logo que abriu a gente submeteu, né, logo no primeiro edital a gente submeteu, mas a gente já vinha coletando os dados. E então, até por falta de recursos, né, a gente começou pelo método mais simples, né, que a gente tinha. A gente começou isso, como eu falei, em 2018, né, praticamente 2019 inteiro, e aí saiu até aquele artigo, né, do professor Dieter, né, recente, que até, né, valida, compara, né, os eu até ia métodos. comentar que o professor Dieter e os colaboradores, 2019 a 2020, 2019, na geomorfologia, né, ele compara Exato. os métodos e a baliza se mostra muito interessante, com aproximações quase tão precisas quanto o GPR ou a estação total, né? E num preço, eu também utilizo aqui, então, num preço que, né, favorece a quem tem projetos pequenos, ou mesmo grandes, tanto faz, né? Então, o método da baliza é muito interessante. Pois é, e aí a gente, né, ficamos muito felizes quando saiu a publicação, né, fizemos reunião com um grupo, né, com os estudantes, porque todos os nossos estudantes aqui estavam entrando, né, no assunto, né, conhecendo o assunto, a gente discutiu bastante, né, mostrou para eles, né, e tudo, e então esse é o método que a gente tem utilizado, né, tem funcionado muito bem, né. A gente já obtivemos uns resultados bastante interessantes. Desses 18 pontos que a gente monitora, boa parte deles é bastante estável, assim, né, que se mostrou estável ao longo do monitoramento, sem grandes variações, assim, ao longo, variação sazonal, assim, muito pouco. Alguns outros pontos, algumas praias aqui, tem um perfil, né, sazonal muito bem marcado, né, pelo menos nesse primeiro ano, né, claro que seria importante a gente ter um registro, né, de tempo maior, né, para chegar a essa conclusão, mas aparentemente muito bem marcado, e depois a gente foi observando no ano seguinte, que a gente não monitorou, mas a gente voltava, né, para fotografar, né, os pontos, e nesses pontos que a gente observou no primeiro ano, uma variação bem marcada, né, de acordo com as estações, meio que se repetiu no ano seguinte, pelo menos aparentemente, né, porque, como eu falei, a gente não fez as medidas no campo. E em alguns pontos muito específicos, né, a gente já observou no primeiro ano, né, processos erosivos, né. Alguns desses pontos já eram conhecidos aqui da cidade, por já virem sofrendo erosão há um tempo, e a partir do momento que a gente começou a monitorar, a gente começou a medir, a gente começou a, de fato, quantificar esse recuo, né. Então, aqui em Porto Seguro tem acho que o ponto mais marcante disso é a Ponta Grande, né, que é um pouco antes ali, no caminho para Santa Cruz Cabralha, né, bem no norte da orla norte aqui de Porto Seguro.
E tem ali uma parte é ali que que aparece as fotos sempre do asfalto também caído. Isso, porque já atinge a estrada e já não é de hoje, né? Já historicamente tem enroncamento lá, já, sabe? Quando a gente chegou aqui, um dos nossos pontos tinha uma barraca de praia, um restaurante muito bonito até, sabe? Bem sofisticado até. E era até o nome do nosso ponto, era ele que a gente usava de referência, e ele simplesmente não existe mais. Se você chegar lá, você nem tem ideia. Se eu te falar que tinha um restaurante sofisticado ali, você não vai nem compreender, né, como seria possível. Então, tem os pontos críticos, sim, né? Agora, o que a gente está sendo feito vai sair no resultado no trabalho de conclusão de curso agora dessa aluna. Ela está fazendo também a parte do estudo com a base de dados climatológica, né, para a gente conseguir, embora a gente pegue ali as condições do tempo local ali, né, mas eu preciso desses sistemas maiores para a gente interpretar. Certamente, acho que a orientação, né, desse ponto também é um ponto voltado, se não me engano, mais ou menos para sul, sudeste, então acaba recebendo esses tanto eventos como ondulações, né, que vêm de sul, sudeste, que é mais de inverno, né, então acaba sendo um pouco prejudicial também. Então, a gente tem alguns pontos, assim, né, bastante específicos que a gente já observa que vem sofrendo com erosão. E a gente destaca esses pontos, né, como mais preocupantes, por uma questão até de gerenciamento costeiro, né, porque aí, aqui, especialmente em Porto Seguro, a gente tem uma ocupação bastante densa, né, dessa zona costeira, né, do pós-praia ainda, né, aqui muitas barracas, muitos hotéis, a própria estrada aqui é muito próxima, né, da praia, né, então eu vejo isso com bastante cautela, né, e acho que né, nosso objetivo é esse também, né, alertar também o poder público, né, a gente tem ideias, tem previsão já no projeto de mostrar um retorno, né, desse projeto, né, nesses setores também, tanto o pessoal do comércio, empresários aqui. Então deixa eu aproveitar, Juliana, e te fazer duas questões. Por exemplo, né, que você pode dar o exemplo esse trabalho que está mais amadurecido, né? Então a gente sabe, no começo você falou e atuou também, ainda atua junto com o grupo do Felipe Toledo e da Karen com paleocenografia, então a gente já sabe. Então, mas já que você está dando esses exemplos, vou ficar um pouquinho mais neles, que são exemplos locais e que com grande destaque para a população, apesar de muitas vezes a própria população não saber a importância de se ter esse tipo de estudo. E como que você vê o trabalho que você e seu grupo vem gerando em termos de importância direta para a sociedade? Aí tu pode continuar essa questão das barracas, das estradas, enfim, e também se ele está sendo empregado pelos gestores tomadores de decisão, principalmente a nível municipal, né? Obviamente, a gente sabe que por mais cortes e poucos investimentos, a gente ainda capta algo federal, então a gente pressupõe que o governo federal ainda tem está mais envolvido com os nossos trabalhos de pesquisa. Mas, no âmbito municipal, você acha que esses gestores eles sabem, conhecem, têm preocupação de querer saber, te chamam para dar alguma palestra, alguma explicação, ou para participar atuando no planejamento estratégico, enfim, qual que é essa relação sociedade e a administração com o que você e seu grupo vem realizando em termos de pesquisa? Bom, respondendo à tua pergunta, de maneira geral, tá, não sendo específica aqui, na cidade aqui onde eu moro, mas eu acho que, de maneira geral, não há esse interesse, né, não há essa busca por essas informações, né, talvez produzidas na academia,
para ajudar ali, de fato, na gestão, né? Eu acho que tradicionalmente não há essa busca. Assim como também, muitas vezes, também, né, a gente na academia também só se preocupa por motivos, tem várias razões para isso. Por exemplo, a gente só divulga os nossos resultados em periódicos, né, em revistas acadêmicas que pontuam, que têm um fator de impacto alto, por questões intrínsecas ao nosso modo ali, né, de lidar profissional, que conta para a gente, né, em termos de produtividade, tudo isso. É uma outra questão. Então, também, eu vejo os cientistas, de maneira geral, e eu acho que até essa questão da pandemia foi muito bom para trazer à tona essa conversa, a gente também fala uma linguagem que é de difícil acesso, né, para a maioria das pessoas, né, do público geral, mas também para os gestores públicos, né? Então, assim, a conversa acadêmica, os termos científicos, o jeito que a gente fala, tudo isso, né, que eu acho que isso não é só uma crítica a gente, não, tá? A gente tem motivos para ser assim, né? O próprio método científico, né, faz com que a gente seja ultra criterioso, né, para tudo, e faz com que a gente também, acho que na hora de se expressar, né, a gente tenha, né, todos os cuidados, né, levando em consideração isso e aquilo. Só que até você explicar, né, tudo que você está levando em consideração para chegar à sua conclusão, as pessoas já não estão captando mais, já era, entendeu? A gente já perdeu a comunicação. Então, eu vejo assim que acho que todo cientista, né, de maneira geral, deve fazer essa autocrítica, né, de também entender que ele não não se faz compreender pelos outros. Então, a gente precisa, não sei como também, não sei qual tenho pensado muito, tenho falado muito com a assessoria de comunicação social da universidade aqui, para a gente buscar, né, estratégia, porque eu vejo que às vezes o cientista quer, mas aí na hora que ele vai falar também, né, é difícil. E aí, por que eu falei que a pandemia foi importante? Porque com a pandemia, questão de negacionismo científico, né, fake news, propagação de pseudociência, notícias falsas e tudo isso, a gente começou a falar muito, mas o cientista também precisa falar, também precisa ir para o YouTube, né? Também precisa ser youtuber e falar e não sei o que. Por quê? Porque a gente percebe que essas notícias falsas se propagam porque o conteúdo pode ser muito ruim, mas a estratégia de comunicação é muito boa. Não há como negar, né? E a nossa, por mais que a gente tenha um conteúdo muito bom, né? Mas a nossa estratégia de comunicação não vem funcionando, né? Eu não sei se é o caso simplesmente a gente vestir a carapuça de youtuber e sair, né, fazendo palhaçada, falando de ciência, falando de coisa séria, se essa é a solução, né? Sinceramente, eu não tenho uma resposta para isso, mas eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, isso daí facilitaria, de maneira geral, o acesso, né, a esse conhecimento e essa troca de informação para diversos setores da sociedade, né? Agora, falando mais especificamente aqui da minha experiência aqui em Porto Seguro, eu vou dar um crédito também que a gente teve aqui mudança de gestão, né? Então, a gente aqui no município mudou, né? Tinha um prefeito, entrou outro prefeito, então muita coisa muda, algumas coisas que estavam em andamento com o prefeito se romperam outras estão sendo retomadas, então isso acontece, né, em todo local que muda de gestão, isso é normal. Eu acho que cabe também à universidade, né, e a gente tenta aqui fazer isso, também buscar uma aproximação com esses setores, mostrar também o que a gente faz, tudo, mostrar que a gente está disponível, a gente faz isso aqui. A gente já teve, logo aqui no início do ano, a gente teve uma reunião aqui, né, em Porto Seguro, de vários representantes de unidades acadêmicas aqui foram ter uma conversa com a secretária de Educação daqui, né, com uma série de questão de estágio para a universidade, para licenciaturas, uma série de coisas. Então, a gente tem contato com algumas secretarias aqui um pouco mais próximas, né? Por exemplo, a gente, no Centro de Ciências Ambientais, inevitavelmente tem um contato lá com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Até para estágio de alunos e tudo. Então, assim, a gente sempre busca, assim, aproximação nesse sentido. Uma experiência que eu tenho aqui também, mais próxima, assim, da gestão pública, porque a gente participa, a universidade participa, né, tem cadeira no Conselho Municipal de Meio Ambiente,
né? Tem em outros conselhos também de outras áreas, mas como a gente está ambiental, a gente está no Conselho de Meio Ambiente. E eu participo do Conselho de Meio Ambiente de Santa Cruz Cabralha, tem um colega aqui que participa do conselho aqui em Porto Seguro. E a gente, por exemplo, na época do derramamento de óleo, a gente estava nos conselhos e a gente teve muita dificuldade, né? A gente fez, né, a universidade fez várias palestras, né, no conselho, para os gestores, conversava, a gente estava direto lá, né, pedindo suporte para não incentivar a população para ir, porque a população sai de herói, né, nessas horas, né, e a gente entende que eles fazem de boa vontade, mas a gente tinha muita preocupação com o risco, né, daquela substância, do contato, não tinha EPI adequado, né, e tudo. Então, assim, a gente percebeu ali muita dificuldade, né? Quando realmente a coisa é para valer, né? A gente vê que de fato tem outros interesses que passam à frente, né? E tudo. E eu acho que isso como eu falei, não é característico de um lugar, né? A gente tem isso meio disseminado no Brasil em várias instâncias e é algo que a gente precisa sim melhorar, né? Então eu acho que caberia sim uma procura, né, maior também da gestão pública, né? Com as universidades, centros de pesquisa, institutos, assim, que eu acho também que é um pouco falha, e também no sentido contrário, né, da gente ir se mostrar ali que a gente pode ajudar, que a gente pode contribuir, tudo, né. Eu já fui procurada aqui, inclusive esse ano, pela Secretaria do Meio Ambiente, porque eu acho que eles tinham recebido alguma notificação do Ministério Público com relação a se existia estudos ou previsões, planejamento para a questão de elevação do nível do mar, né? E aí, acho que por alguma indicação chegou o meu nome lá, e aí eu conversei com eles, né, a pessoa que me procurou, falei o que a gente fazia aqui, né, expliquei, passei o nome dos projetos, né, e tudo, mas depois disso nunca mais tive retorno, nunca mais procurada, não sei para que essa informação foi utilizada, se foi uma coisa boa ou não. Até fiquei na expectativa na época, de repente vão me chamar de novo, né? Porque foi só uma conversa, não apresentei dado, nenhum gráfico, nem falei de nenhum resultado, assim, né? Só falei o que a gente fazia, assim mesmo. Mas não teve nada. Então, assim, eu acho que assim, é preciso que a gente faça alguma coisa, né? Agora, eu tenho muita expectativa, assim, de buscar parcerias, né? A gente está até aqui listando algumas coisas que a gente pode propor aqui, né, na região, mas não sei, né? A gente sempre fica um pouco descrente, né? Mas eu acho que a gente tem que continuar insistindo, né? Acho que se eles não buscam a gente busca, se mostra ali disponível, porque é aquilo, né? A nossa pesquisa, em última instância, ela não é para satisfazer, né, o nosso ego, né? Ou, eu quero pesquisar sobre isso e só porque me satisfaz, né? Não, tem um motivo, né? Pelo menos as coisas que eu faço tem um porquê, né? Não é só porque eu acho bonitinho, porque eu gosto de ir para a praia uma vez por mês, medir ali, né? E mesmo que não seja aplicada por você, mas que possa ser aplicada por outras pessoas, né? E essa Exatamente. Questão, essa relação com o Ministério Público e com os gestores é mesmo de dar descrença, como você citou a palavra, porque às vezes nos procuram, são bem recebidos, são nutridos de informações de ponta, muitas vezes é a ponta da tua publicação que você ainda não publicou, não disponibilizou para os pares, mas você já está adiantando ali para eles, e depois eles se nutrem disso, vão embora e tomam as decisões nas caixinhas fechadas deles, né? Eu já ouvi, porque os muros da universidade, eu não sei se são os muros das universidades, são tão altos assim, quanto desses gabinetes e desses escritórios, né? Então, eu acho que a universidade tem um muro, tem uma barreira, é verdade, mas eu não sei se elas são tão altas comparados com esses escritórios, esses gabinetes, essas câmeras, mesmo o Ministério Público, né, que embarreram muito mais a nós podermos chegar até lá e falar, então,
vocês me procuraram e tal, e agora eu preciso da outra informação. Que fim levou, qual é a direção que vocês vão tomar, qual o sentido, né? Mas, enfim. Juliana, vocês têm um curso de graduação em oceanografia, que eu queria que rapidamente você explicasse. Quais são as principais áreas de ensino, né? A oceanografia, o que é oceanografia geológica, biológica, e você também faz parte de algum programa de pós-graduação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a graduação e o programa de pós-graduação dentro do Centro aí de Ambiente. Tá, Ciências Ambientais. Eu, como docente, eu ainda não estou no programa de pós. Tá, não entrei ainda no programa de pós. Mas tem um programa de pós. Tem um programa de pós, vou falar dele. O curso aqui de Oceanologia, né, como você falou, é o mais novo curso do Brasil, né, ele foi constituído em 2017, em setembro, se não me engano, então basicamente a primeira turma entrou em 2018, então a gente é bem novinho ainda. Mesmo sendo novinho, a gente já passou por algumas mudanças aí, que não foram poucas, porque a própria universidade, ela tinha um regime que agora a gente mudou um pouco, né? Ela funciona ainda em regime de ciclos, né? Mas antes, obrigatoriamente, você ingressava na universidade pelo primeiro ciclo, fazia só os cursos de primeiro ciclo, que eram as licenciaturas ou os bacharelados interdisciplinares. E só depois de concluir um bacharelado interdisciplinar ou uma licenciatura, que você podia optar ou não para ir para um curso de segundo ciclo. A oceanologia aqui é um curso de segundo ciclo, assim como as ciências biológicas e a engenharia sanitária e ambiental, aqui no nosso centro. Então, e entravam poucos alunos nesses cursos de primeiro ciclo. Então, na primeira migração que teve para o segundo ciclo, no caso do curso da oceanologia, a gente recebeu, se não me engano, 6 alunos, aí 3 desistiram e 3 se mantiveram. E aí, em 2019, a gente percebeu isso, eu falei, se a gente continuar assim, a gente vai ficar com um pouco aluno sempre, né? Porque o aluno que entravam 30 alunos para o bacharelado interdisciplinar, aí depois eles poderiam escolher em continuar ou não, porque terminando o bacharelado interdisciplinar já é um curso de graduação, então você já recebe um diploma de ensino superior. E aí, desses 30, que às vezes nem todos se formam, né, chegam a concluir o curso, eles ainda se dispersavam, né, se dividindo entre ciências biológicas, oceanologia, né, então ia sempre reduzindo, né, a gente não quer ter uma turma de 30 alunos, por exemplo, né. E aí a gente pediu para mudar isso, pleiteamos isso, para que os cursos de segundo ciclo participassem do SISU também, como os de primeiro ciclo. E aí isso começou a aconteceu pela primeira vez, foi até emergencial, assim, acabou entrando no segundo SISU, porque normalmente a UFSB só participa do primeiro, né, do ano, e em 2019 eles botaram os cursos de segundo ciclo no SISU, e aí a gente, desde então, que a oceanologia entrou no SISU, então a gente tem a cada entrada a gente tem recebido mais alunos, tá? numa crescente isso. Então isso está muito bom, né? Que agora o curso está com, né? Tá mais ativo, mais alunos, né? Mais preocupação também, né? Com certeza. Mas está muito legal. Uma pena que veio a pandemia, então a nossa segunda turma já entrou no ensino remoto, né? Emergencial. E agora estamos recebendo agora a terceira turma. Entrando agora já em agosto, né? Agora no final de agosto, desculpa, início de setembro. E aí também já dentro do ensino remoto. Falando do curso, né, especificamente, ele também, a gente mudou recentemente o programa pedagógico do curso e mudamos a matriz curricular em alguns aspectos, né? A gente tentou equilibrar um pouco mais as áreas da Oceano, né, deixando basicamente igual ali a carga horária para a oceanografia química, física, geológica e química, né, as 4 ali principais. Então tá bem equilibrado em termos de carga horária.
Tem uma ou outra aí que tem um pouco a mais, que eu não me recordo agora exatamente qual é, mas é uma diferença pequena. Outra característica que a oceanologia tem, que não é só da oceanologia, que é da universidade, é o inicinho do curso é de formação geral. Então, é uma formação interdisciplinar que o aluno vê várias outras áreas, né? Não só a área científica, no caso, para quem entra em oceano, né? Então, ele tem aulas da parte artística, tem a aula da parte humanas, né? Mas bem uma coisa introdutória, né? Assim, mais para a gente entender um pouco das outras áreas, como que os outros cientistas, né, trabalham, veem a sua ciência, né? Que não é necessariamente da mesma forma que a gente, né? Isso numa perspectiva de que hoje em dia a sociedade, né, precisa de um profissional às vezes mais versátil, né? Que saiba lidar, né, tenha sensibilidade para lidar com as outras pessoas, né, que não tem a sua mesma opinião, o seu mesmo modo de pensar, né, e tudo. Então, essa proposta interdisciplinar aí dessa formação geral é nesse sentido, né, tem também a parte de, além de artes, humanidades, ciências, matemática e computação, produção textual, línguas estrangeiras, também que entra como aquilo que todo mundo, né, independente da área, precisa, né, hoje em dia. Ou seja, bem multidisciplinar mesmo, e depois entra mais a questão das ciências do mar. E na pós-graduação? Na pós-graduação, Juliana? Tá, só para concluir rapidinho aqui da graduação, que tem 2 aspectos do nosso curso aqui que é característico da gente aqui. A gente tem um eixo de sistemas, né, que são disciplinas, né, dentro do curso, que a gente vê cada sistema específico. Por exemplo, a gente tem uma aula que é só praias e restingas, outra que é só ambientes recifais, outra que é só estuários, águas continentais, plataforma continental, acho que eu não esqueci nenhum, mas são esses. Então, assim, então, o aluno tem aula de cada um desses aí. E o outro eixo que a gente tem também aqui na UFSB são os projetos integradores, que durante um ano, né, aqui a gente é dividido em quadrimestre, então são 3 quadrimestres no ano, o aluno faz tipo um trabalho oceanográfico completo, né? Na primeira parte é física e geológica, depois oceanografia química e biológica, e no terceiro a gente integra todos esses dados, né, faz a interpretação, a análise de tudo. Então, é uma característica que a gente tem. O programa de pós-graduação, os PPG-CTA, Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, ele também tem essa proposta interdisciplinar dentro da área de Ciências Ambientais. Ele é uma parceria da UFSB com o IFBA, com o Instituto Federal Baiano, aqui em Porto Seguro. Então, tanto em termos de infraestrutura, né, tem atividades nas 2 instituições, e o corpo docente também é composto por docentes da UFSB e do IFBA. Então, a gente tem aqui diversas linhas de pesquisa, né? Eu vou falar mais das que são com os docentes aqui da UFSB, né? Então, tem muita pesquisa na linha de gestão de resíduos sólidos, né? Geoprocessamento também tem tido bastante pesquisa, análise de microbacias aqui também da região, a parte de análise de recursos hídricos aqui no nosso município também tem tido até bastante demanda, até a empresa com a Embasa aqui, né, por conta do lençol freático aqui em Porto Seguro, que ele é muito próximo à superfície. Então, tem bastante estudos nesse sentido, e o que a gente alguns estudos também com comunidades tradicionais aqui da região, principalmente, acho que, se não me engano, caiçaras tem bastante, temos comunidades indígenas, quilombolas, né? Então a diversidade cultural aqui é muito grande. E dentro das ciências ambientais existem muitas propostas também de fazer trabalhos que integrem, né, essas questões, né, socioambientais com as questões de impacto ambiental também, né? Então, como que se dá essa mediação, né? Como que é a percepção, né? Não só da área da nossa preocupação, né, com o ambiente, ali, com o impacto, mas como que essas comunidades também são afetadas e afetam, né, essas questões hoje.
Bacana. E, por enquanto, esse programa de pós-graduação só tem nível de mestrado atualmente. É isso. Então tá. Então, mas tá ótimo. E lembrando a todos, né, primeiramente agradecendo a todos aí pela presença, sempre aqui juntos no canal Abeco Consciência. Todas as informações sobre a doutora Juliana vai estar aí na descrição do vídeo, incluindo currículo Lattes, nome completo, instituição de ensino, certo? Então, facilmente vocês conseguem localizá-la aí numa rápida pesquisa pela internet. Juliana, eu tenho que te agradecer novamente, né? Mas estamos chegando aí no nosso final de entrevista e eu queria que você destacasse 2 pontos. Qual a importância da Abequa para você e da década dos oceanos? Certo. Bom, a Abequa, né, ela é importante para mim, passou a fazer parte da minha vida a partir da pós-graduação, né, quando eu comecei a atuar com paleoceanografia, com micropaleontologia, né, fui no primeiro congresso da Abequa, logo no meu primeiro ano do mestrado, em 2005, foi lá em Guarapari. Eu acho muito interessante a proposta da Abequa, né, por ela ser uma associação né, que congrega ali, né, os cientistas pelo período do tempo, né. Eu acho isso muito interessante porque é uma oportunidade que a gente tem de ver várias linhas de pesquisa, vários indicadores, né, desse tempo ali, né. Então, às vezes, você está estudando um período específico do quaternário, né, e você tem outros trabalhos sendo feitos naquele mesmo período, né, então é uma oportunidade de você obter informações, conversar com pesquisadores, né, a respeito de aspectos que a gente não está considerando, né, quando a gente está ali muito dentro do nosso objeto de estudo, né, a gente só vê, o que essa espécie aqui indica? Indica isso, né, então você fica ali dentro daquilo, dentro das limitações, né, do seu objeto de estudo, dos seus indicadores, e você ter essa oportunidade de obter, né, esse conhecimento, né, de outros indicadores, de outros aspectos do clima, do planeta, da região, né, que você está estudando no mesmo período geológico. Eu acho isso muito, muito interessante. Então, acho a Abequa muito interessante. Quando eu participo dos congressos, eu sempre assisto palestras, vejo posters diários, assim, que não tem nada a ver com a minha, assim. E eu acho que isso enriquece muito essas trocas, né, de conhecimento. Uma oportunidade também da gente expandir um pouco, né, porque às vezes a gente vai para um congresso na nossa área e a gente fica só conversando com aqueles mesmos pesquisadores do mesmo, que é muito bom, é extremamente importante. Eu amo participar de congresso. Eu volto sempre renovada, sempre com um monte de coisa fervilhando na minha cabeça, porque a gente sempre, né, descobre alguma coisa que não sabia, né? É a oportunidade de você apresentar a sua pesquisa ali, né, às vezes os primeiros resultados, né, de uma pesquisa, então ninguém sabia daquilo, e aí aquilo já te dá uma ideia, né? Posso fazer isso também, posso fazer algo parecido, né? Então, acho que a Abequa, eu acho ela muito importante por isso. E a década dos oceanos, né? Eu acho que é uma proposta muito interessante. Claro, a ONU propõe várias décadas, né? Às vezes as pessoas não dão valor, né, a isso, porque acho que é só mais um nome ou algo assim, mas eu não vejo assim, né? Inclusive, quando foi dos oceanos, né, claro, obviamente me chamou muita atenção, né, por ser oceanógrafo. E aí, no início, eu comecei a ler um monte de coisa, vou participar da década, vou fazer isso, mas como que eu vou fazer isso, né? O que eu preciso fazer? O que é para fazer, né? E fiquei buscando muito nisso, conversei muito com o Ronaldo Cristofoletti, né? E convidei ele para os eventos que a gente fez aqui, né? E aí ele mesmo que me deu esse insight. Eu falei assim, não, participar da década é fazer exatamente isso que vocês estão fazendo aí, né? É se preocupar, é fazer evento, é falar, né, desses assuntos, né? Então, eu acho que é essa oportunidade que a gente tem de exaurir esse tema, né? É algo que, às vezes, a gente sempre fala, né? A popularização da cultura oceânica, né? Do conhecimento científico, né? E tudo. Claro que a gente não vai... A ideia não é sair criando cientistas do mar, né? Ou algo assim, mas simplesmente, né, trazer isso para o cotidiano das pessoas, né? Para que as pessoas entendam que não é porque elas moram longe do mar que o mar não faz parte da vida delas, ou que o oceano não é importante, né? Ou tudo. Não, mas fazer entender que, cara, a gente vive num planeta que devia se chamar oceano e não terra, né? E a gente nunca se dá conta disso, né? Então, assim,
década dos oceanos é como se ele fosse assim, gente, a Terra é a década do planeta, sabe? É assim, e eu acho assim, até interessante falar isso. Na semana passada, né, foi divulgado o sexto relatório do IPCC, né, e eu acho que, assim, mais do que nunca, né, a cada relatório, né, as coisas só se confirmam e só pioram as previsões, né. Então, assim, é o momento, chegou, não tem mais como a gente negligenciar algumas coisas, né. Então, quando a gente fala de oceano, fala de década dos oceanos, fala de clima, fala de mudança climática, fala de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, tudo isso é a mesma coisa, né? Tudo isso é uma coisa só, né? Vida e sociedade, planejamento político, política pública, o que é política pública, né? A gente se planejar, a gente pensar, não é pensar, né? Por que eu acho que tem esse problema que a gente estava falando anteriormente? Da conversa do cientista com o gestor, por que a coisa não vai, né? Porque eles são muito imediatistas, né? Eles estão vivendo para o mandato ali de 4 anos, na melhor das hipóteses, 8 anos, né? Então, e a gente tem uma visão já da natureza como ela é, né? Sejam sistemas que se processam muito rapidamente, têm um tempo de resposta muito rápido, como aqueles que têm um tempo de resposta mais lento, como é o caso dos oceanos, né? Então, não adianta, né, de repente, a gente esperar as coisas acontecerem, né, para resolver tomar uma atitude, porque não vai dar, né? É igual a notícia que eu vi hoje, né? O pessoal negou a vacina, né? Aí um casal aí morreu de Covid. Aí quando eu estava entrando para a UTI, pediu, não, agora eu quero tomar vacina. O médico falou, não, agora não dá, agora é tarde. Então, assim, a gente não pode chegar nesse agora é tarde. A gente já está chegando, na verdade, né? Eu acho que a década dos oceanos ela vem para isso, para trazer esse alerta. Ó. E a gente aí, cientistas do mar, oceanógrafos, todo mundo, né, que atua aí, tem que saber fazer de alguma forma que essa informação chegue de uma maneira palatável, e não dentro da caixa que a gente vive, né? Acho que nesse sentido. Então, ela é uma oportunidade que a gente precisa saber fazer bom uso dela, para não deixar ficar aí como simplesmente um nome. Teve aí a década dos oceanos, ficou só como um nome, né? Eu acho que é a nossa ação, né, e não a nossa inação que vai fazer a diferença. Então, vem como um apoio aí, eu acho, da ONU. Que joia! E para finalizarmos, Juliana, uma mensagem final para o nosso público. Para o nosso público, uma mensagem final? Pessoal, façam o que vocês gostem, sabe? Nunca deixem de fazer o que vocês gostam. E corram atrás dos sonhos, porque só assim a gente é feliz, sabe? E não é clichê, não, é verdade. E outra coisa que eu sempre falo, né? A felicidade, não existe o final feliz. Então não fiquem esperando que um dia vai acontecer uma grande coisa, não. É só hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Então, seja feliz todo dia. Faça com que o seu dia a dia seja bom, sabe? Seja proveitoso. Tem sido meu lema aí ultimamente, sabe? Eu acho que é essa a mensagem que eu digo. Aproveite o seu dia. Todos eles. Então tá certo. Muito obrigado, Juliana. Seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Exatamente. Valeu, pessoal.